Eu sei que isso é óbvio para muitas pessoas que acompanham o canal, porque a gente faz muitos reviews comparativos de CPUs e vocês sabem qual CPU comprar. Recentemente, inclusive, eu até fiz uma lista de top 10 melhores processadores para comprar em 2023 no segundo semestre, e esse vídeo é o oposto. Os CPUs que você deveria evitar comprar em 2023. Não que você nunca deva comprar em nenhuma situação, eu sei que às vezes aparece muito barato, usado, você é uma plataforma muito antiga que quer fazer o upgrade dentro dela, são casos e casos que você deve avaliar, mas numa regra geral, na minha humilde opinião, eu trago aqui algumas séries de CPUs que eu procuraria evitar em 2023. Esse vídeo é um oferecimento de World of Tanks, um incrível jogo online gratuito focado em tanques de guerra. Ele conta com um imenso arsenal com mais de 800 tanques detalhados e autênticos, fiéis às versões da vida real, que te ajuda a se transportar para os tenebrosos cenários de guerra e realizar suas ofensivas blindadas. Destruidores de tanques, artilharias, tanques leves, médios e pesados. Apresse-se com armas em punho, embosque seus oponentes com táticas sorrateiras. Fique para trás e elimine-os de longe, você decide como jogar. Tudo isso em cenários ricos e variados, com mais de 40 arenas de batalha entre campos abertos, colinas íngremes, densas florestas ou solitários desertos. Escolha seu campo de batalha urbano ou industrial. Una essas centenas de milhões de jogadores e baixe agora mesmo gratuitamente o World of Tanks no primeiro link da descrição, e para quem se registrar agora, ao utilizar o código COMBATE, vai ganhar 7 dias de conta prêmio, 250 mil créditos, o tanque Premium Corel B Tier 6 e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas caras, o Tiger 131, o T-78 e o Type 64. Começando aqui, pessoal, com o CPU Dual Core. Em 2023, hoje a gente quase não encontra mais CPUs Dual Core novos no mercado. Você começa com o Core i3 tendo 4 núcleos, nos CPUs Ryzen você começa também com os quad-core e vai subindo, mas ainda você encontra, se você pesquisar agora, um Pentium G4560, um Pentium Gold G5-5400, que eu fiz diversos testes aqui no canal, você ainda acha novo e também usado no AliExpress, você sabe que isso acontece. E aí às vezes a pessoa olha aquilo e fala, pô cara, vou comprar. Acontece muito as pessoas verem os vídeos antigos, ver aquele desempenho e falar, pô, vou comprar, já vi a performance, mas aquilo lá, cara, esses CPUs eu testava em 2017, 2016, 7 anos atrás, muita coisa mudou. Então, tinha um contexto para aqueles CPUs serem muito bem recomendados na época. Por exemplo, o próprio G4560, é um CPU 2/4, ele era um processador que tinha o mesmo nível de desempenho de um Core i3 na época, custando a metade do preço. Então isso salvou muitas pessoas na época que mal tinha concorrência com CPUs FX, antes de vir os Ryzen ainda, tá? Então, isso ajudava bastante, tá? Até no AM4 você tem alguns Dual Core, alguns Athlonzinho que a AMD lançou meio perdido por ali, mas realmente não faz tanto sentido. Então hoje eu evitaria CPUs Dual Core, dado a complexidade dos jogos atuais, tá? Mesmo na época, se você pega ali os vídeos antigos do G4560, você vai ver que em jogos como Battlefield 5, Battlefield 1, você tinha dificuldades para fazer 60 quadros, isso há 5, 6 anos atrás. Imagine jogos modernos lançados hoje. Então assim, é comprar para passar raiva, na minha opinião, cara. Eu evitaria, tentaria começar no mínimo com quad-core, e olha que 6-core tá muito barato recentemente, tá? Aí vai de vocês. Bom, vamos falar também aqui sobre os kits upgrades, que às vezes é kit downgrade, né? Em plataformas pré-montadas, em placas que vem tudo soldado ali. Você já deve ter visto aquele kit AMD Cardinal, que é uma placa-mãe que foi portada do PlayStation 5 ou do Xbox, enfim, veio das plataformas de consoles e adaptada para PC, só que com os recursos soldados. Então você tem a memória RAM soldada, você tem o processador soldado e uma série de limitações. Por exemplo, PCI Express extremamente capado. Então você pega um kit Cardinal, que às vezes ainda aparece em algumas lojas, e você coloca uma placa de vídeo, cara, mediana, ela capa a performance por causa do PCI Express.
Em alguns casos o PCI Express é X2, 2.0, cara, extremamente capado. Então não é um kit upgrade, é um kit downgrade, né? Às vezes você vê que, pô, chama atenção. Nossa, Lucas, placa-mãe, processador, memória RAM, tudo junto por R$1.000, parece coisa de AliExpress, né? Mas não faz muito sentido você fazer isso, porque você fica totalmente preso na plataforma, você não consegue trocar o processador, não consegue trocar a memória, a placa de vídeo é muito limitada, no caso desses kits Cardinal. E tem também aqueles kits do AliExpress, os chineses inventam cada coisa, vocês viram aí aqueles kits Interposer, né? Onde você tinha um Core i9, junto em uma placa-mãe ali, você podia você ia lá e colocava a memória RAM, era um pouco mais aberto, um pouco mais livre em relação ao kit Cardinal, tá? Mas ainda assim você está preso naquela plataforma, você não consegue trocar o processador. Se o CPU queimar por algum motivo, eu sei que é difícil, mas se ele queimar, você perdeu a placa-mãe junto, ou vice-versa, se a placa-mãe der algum problema, você está com o CPU soldado ali, você tem que dar um jeito de tentar arrancar e ressoldar em outra placa, o problema é que você não vai encontrar outra placa para fazer isso. Então na prática, aqueles kits que pegavam CPUs de notebook, adaptavam uma placa de desktop, também te deixam muito presa, lógico. Muitas pessoas compraram, serve para muitos casos. Eu, particularmente, evito indicar esse tipo de coisa porque eu sei que você fica preso ali. E muitas das vezes um kit Ryzen mais moderno tá próximo daquele preço e você tem toda a liberdade de trocar o processador, trocar a placa-mãe, se um dia você quiser, se um dia estragar alguma peça, tá? É o que eu falo, são CPUs para você evitar, não para você em nenhum caso comprar. Aí você vai avaliar, essa aqui é apenas a minha humilde opinião, tá? Vamos falar agora sobre processadores Intel, pessoal. Abaixo da 10ª geração eu evitaria. E novamente, eu sei que muitas pessoas ainda usam 2ª geração, né, o 2600K. Muitas pessoas estão na 6ª geração, um 6400, 6700K, 8400 com excelente CPU i5. Só que, pessoal, a realidade é que nós já estamos na 13ª geração. Daqui a pouco tempo vai lançar a 14ª. É isso mesmo, 14ª geração, até confundi toda a geração que tem. Então, já passou o tempo daquela geração, tá? Por mais que às vezes você ache um kit muito barato, e eu ainda vejo, cara, eu vejo em lojas tops de hardware aqui do Brasil, entre as 3 principais lojas, eu já vi kit, placa-mãe, processador e memória com CPU da 8ª geração, tá? Aí você, novamente, olha aquilo e fala, pô, o kit tá barato e tal, dá para fazer upgrade ali, por exemplo, eu compro um 8100, depois eu posso colocar um 8400, 8700, mas vocês já viram quanto custa CPUs desse? Às vezes você acha novo, mas o preço bizarro, cara, eu já vi 8400 custando mais de R$1.000, que é o preço que custa hoje um 12400F, que é muito superior a ele, tá? Em PC single core, em tecnologias, não é só performance. Se você pega CPUs abaixo da 10ª geração, cara, você não vai ter PCI Express 4.0, então você vai ter limitações com SSD. Resizable Bar, cara, que é um negócio que dá bastante desempenho, veio em plataformas mais recentes. Então você pega aquela placa de vídeo, você vê o desempenho dela nos testes, você coloca no seu sistema antigo, que é PCI 3.0 e sem Resizable Bar, você vai ter uma penalidade de performance. Você pode conferir os testes que eu mesmo já fiz aqui no canal acerca de Resizable Bar habilitado versus desabilitado, tá? Então eu evitaria. Se é para montar tudo do zero, cara, 12ª geração para cima, sinceramente, 12ª para cima, tá? Então um 12100F, um 12400F, um 13100, e você vai ter um caminho de upgrade até a 14ª geração que continua no mesmo socket LGA 1700, tá certo? Bom, AMD FX e CPUs A8, A6, A10, daqueles sockets FM2, FM2+, vocês lembram? Eu já fiz vários testes aqui no canal, novamente entra na mesma situação. A pessoa vê os testes, pô, até que tá rodando bem aqui, vou comprar, mas aquele é num contexto completamente diferente, cara. O FX, ele concorria mal com CPUs Intel, mas concorria, tá? Agora, hoje realmente não vale a pena você montar uma plataforma tão obsoleta como um AM3, sem boa parte das tecnologias modernas que nós temos hoje. Uma delas, eu acabei de falar, o Resizable Bar, que ganha performance. Na AMD eles chamam de Smart Access Memory, mas é a mesma tecnologia, só com outro nome, tá? Então, não vale a pena você comprar CPUs antigos, como esse, defasados,
para buscar jogar games novos e passar raiva. Às vezes você vai gastar, vê que não tá legal e já querer trocar de novo. É o que eu falo, o custo-benefício não é só o que é barato, é o que te entrega um benefício a algum custo, tá? Então se o benefício foi lá embaixo, você só teve custo mesmo, benefício você não teve. Então às vezes você economizar demais não faz muito sentido. Igual placa de vídeo, eu tenho falado muito. Aqui no Brasil, raramente você acha uma placa com uma performance legal abaixo dos R$1.000, só aquelas plaquinhas mais de entradinha. Aí você coloca um pouquinho a mais de grana, por R$1.000 você compra uma 2060, que é uma placa bem melhor que uma 1650, que custa R$800. Você vê, R$200 a mais, eu estou saindo de uma placa muito ruinzinha para uma placa muito boa ainda. Mais 200 eu compro a 6600, que também é superior em relação a todas elas, tá? Então é preciso que você avalie com calma. E ainda existe placa-mãe M3, ainda existe FX, nas principais lojas geralmente se acha só em Marketplace, mas no AliExpress tem muito. Eu hoje evitaria. Lucas, mas eu já tenho a placa-mãe, eu achei muito baratinho aqui um usado para fazer um upgrade em cima de algo que eu já tenho. Aí você avalia caso a caso. Que às vezes realmente o custo do upgrade ele vai ser R$200, R$250, talvez valha. Mas com R$250 hoje no AliExpress você compra um Ryzen 5 3600, que é um CPU 6-core muito bom, tá? Aí você fica, poxa cara, será que não vale a pena esticar um pouquinho e fazer um upgrade forte para já ficar por mais tempo, né? Enfim, aí vocês avaliam. Esse próximo ponto é um pouco controverso, talvez as pessoas vão até me hatear aqui. CPUs X e CPUs K. Novamente, não é que você nunca deva comprar, são CPUs muitas das vezes muito fortes, mas muitas das vezes você consegue economizar uma grana e perder praticamente nada de desempenho e investir onde faz mais diferença para jogar, que é na placa de vídeo, tá? Um exemplo, Ryzen 5 5600X, observa o final, X, tá? Esse é um processador que vai ter um clock de 4.6 GHz no máximo. O 5600 sem o X é 4.4 no máximo. Cara, 200 MHz. Eu já fiz diversos testes, eu sei pra vocês que isso não muda nada no desempenho, cara. Se mudar 1, 2 frames é mínimo. E eu posso pegar o 5600 e fazer o overclock se eu quiser, colocar 4.6 sem nenhum problema. Agora vai ter uma diferença de preço, geralmente R$200. E às vezes esses R$200 é o que falta para você sair de uma placa ali um pouquinho mais fraca para um pouquinho mais forte. Por exemplo, 2060, R$1.000, 6600, 1.200. Ou, por exemplo, 3060, R$1.700, 4060, R$1.900. Eu estou ganhando performance indo para uma placa com tecnologias melhores, tá? Então, eu mesmo utilizo aqui um 13700K, até, pô, Lucas, hipocrisia, né? Enfim, hipocrisia, mas é um CPU que eu já tinha aqui, porque se eu fosse comprar mesmo, eu iria pegar o i7 13700KF, ou K. Você pega, por exemplo, o caso do i9, olha só, o 13900K, você tem ali o 13900 normal, que às vezes você paga R$300 a menos, e é o mesmo processador, cara, é a mesma coisa, ele só não faz overclock, no caso da Intel. Ele só não faz overclock, o resto é igual, às vezes muda ali a 100 MHz num clockzinho ali, cara, coisa mínima, que na prática não vai fazer diferença, a não ser que você seja o cara entusiasta do overclock. Se não for o seu caso, até porque estamos falando de CPUs que tem 5.5 GHz de clock, para que fazer overclock num negócio desse, sinceramente, né? Você pode economizar R$300, R$400 às vezes e gastar mais um SSD que você às vezes está precisando, uma placa de vídeo, periféricos, outras coisas. Porque a performance de CPU hoje em dia, cara, a gente está muito bem servido em relação ao que tínhamos há 7, 8 anos atrás, tá? Essa é a minha humilde opinião. Pode continuar comprando os CPUs X, CPUs K normalmente, tá? Mas você saiba que você pode economizar uma graninha legal pegando o CPU sem o X ou sem o K, porque o desempenho é muito parecido. Pessoal, próximo ponto aqui, primeira geração Ryzen, tá? Eu divulguei muito aqui no canal, volta aquele caso, os vídeos que as pessoas às vezes veem se interessam, só que era um contexto diferente, tá? Esses CPUs eles já ficaram defasados em single core, em IPC, então você pega ali, cara, Ryzen 5 1500X, cara,
a diferença para um CPU Ryzen atual é grotesca em IPC em single core. E muitas das vezes você acha isso aqui no AliExpress. Só que eu já vi lá, por exemplo, um 1700X no AliExpress, você acha lá por, sei lá, 200 e pouco, aí por 250 você tem um 3600. Cara, o 3600 é muito melhor para jogar, tá? E mesmo no multitarefa, porque os núcleos são mais rápidos, eles acabam se equilibrando, mesmo sendo 6 contra 8. Então hoje eu evitaria a primeira geração. Até porque na mesma placa-mãe, B350, enfim, X470, placa que você tiver, eu posso ir para um Ryzen 5000, é só atualizar BIOS. 5600, 6-Core, 5500, 4500, enfim, tem muita opção nos AM4, tá? Então eu procuraria evitar. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas a primeira geração dos Ryzen foi substituída bem rápido pelo Zen Plus para corrigir alguns probleminhas de subir clock de memória, já que as pessoas perceberam que fazia muita diferença aumentar o clock da memória desses CPUs, né? Então o Zen Plus veio para corrigir essas coisas. E aí você tem ali o 2600 que já é um pouquinho melhor, mas hoje, sinceramente, pessoal, quer comprar Ryzen barato no AliExpress, por exemplo, comece na terceira geração, comece no 3600, 3500X, tá? 3300X no caso de quad-core, se assim você preferir. Eu deixaria CPUs da segunda geração, a não ser que você ache, por exemplo, um 2700X ali, que já é um CPU de 8 núcleos e tal, mas são casos e casos, tá? Outra coisa, pessoal, APUs. APUs, elas salvam muitas pessoas em vários casos, mas tem APUs já que são um pouquinho defasadas, que tem coisas melhores e às vezes a diferença de preço não é tão grande. Por exemplo, 2200G e 2400G. São APUs que eu testei muito no canal, recomendei muito no canal, mas já tem coisa melhor, né, pessoal? Sinceramente, 2200G, ela é uma APU Zen, ela não é nem Zen Plus, ela é da primeira geração dos Ryzen, tá? Então, são CPUs que são mais fraquinhos, cara. Aí você coloca ali para usar no gráfico integrado, para futuramente pôr uma placa de vídeo, você acaba percebendo que é um CPU que já ficou um pouquinho defasado no IPC no single core, tá? Então eu evitaria pegar 2200G, 2400G e começaria, por exemplo, em APUs mais modernas como 4600G ou 5600G, que você acha no AliExpress aí por volta de 500 e pouco, no Brasil por volta de 600 e pouco, 700, dependendo de qual CPU está falando, ou se você quer dar uma economizada, pelo menos um 3200G ou 3400G, tá? Mas eu tentaria começar num 6-Core dessas APUs, porque como elas têm um gráfico integrado, elas acabam reduzindo um pouco o cache L3, então meio que os 6 núcleos dão uma compensada um pouco nessa redução. Outra coisa, pessoal, CPUs da 10ª geração, ou 10100F, cara, para quem de repente vai comprar uma coisa nova, não vale muito a pena pensar em 10ª geração, tá? A não ser que você esteja falando aí de um sei lá, um 10400F, que já é um CPUzinho legal. Às vezes você acha um combo legal do 10400F com uma placa-mãe para você montar. Mas por que eu falo isso, pessoal? Porque a 12ª geração, ela tem uma diferença de preço muito pequena. Você olha o 10100F, tá lá, 450. Aí o 12100F tá tipo R$570, a diferença é pequena e é um CPU que é melhor, cara. O 12100F chega a bater às vezes o 10400F em jogos. Eu tô montando uma plataforma mais nova para poder trocar o CPU melhor. Hoje, se você monta um 10100, 10100F, eu só consigo ir para um 11900K de 8 núcleos ou um 10900K de 10 núcleos. Se eu monto com 12100F, eu posso ir para um 14900K de 24 núcleos. Então tem uma gama muito maior de processadores. Por isso que, apesar do 10100F ainda ser um CPUzinho legal, é um quad-core, né? O 10400, enfim, eu hoje não consigo indicar a geração 10 porque, cara, eu fico preso naquela geração. A não ser que o custo for muito baixo, ou Lucas, eu já tenho a placa-mãe, cara, estragou o CPU, eu preciso ficar na mesma placa-mãe. Dá pra você considerar. Ou achei um kit usado, baratinho, dá pra você considerar. Mas eu evitaria montar uma plataforma nova hoje com 10ª geração, tá? Há casos e casos que você tem que avaliar. Outros CPUs também, pessoal, para finalizar essa nossa lista, são CPUs high-end desktop da Intel que floparam totalmente, cara. Lembra do Skylake X, Kaby Lake X, lembra daquele 7800X, socket LGA 2066? É o socket que veio depois do 2011 V3.
do circuito do 20K que eu tinha, né? Só que ela era uma outra época, era uma época onde você não tinha muitos núcleos na plataforma do usuário comum. Os CPUs Intel tinha 4 núcleos, então você só podia ter mais do que isso se você fosse para uma plataforma dessa. Só que ela ficou obsoleta pelo fato da plataforma mainstream começar a ganhar muitos núcleos. Então, a partir do momento que o i7 recebeu 6 núcleos, 8 núcleos e foi subindo, hoje o i7 tem 16 núcleos, cara, isso aqui perdeu totalmente sentido. Então até fez umas cagadas, lançou CPU ali quad-core, sem quad-chain, que era o principal diferencial da plataforma, Kaby Lake X, como aquele 7740X, CPU totalmente bizarra, então eu tava perdido naquela época lançando coisas assim. Então, às vezes você tem a placa-mãe X299, e aí você olha para CPUs desses que são, quando você acha extremamente caros, às vezes você só acha valendo a pena no AliExpress, usado, tá? Aí é aquilo, Lucas, eu vou comprar usadinho no AliExpress, muitas das vezes está bem barato lá. E CPU, como uma coisa difícil de estragar, pode ser que vale a pena para você. Mas lógico, pessoal, montar coisa nova com Skylake X, Kaby Lake X, cara, não recomendo, tá? Compensa você montar uma plataforma mainstream, uma placa B, um i5 13400F, que você vai ter bem mais desempenho que esses CPUs aqui. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para dar um norte geral para vocês acerca de CPUs, porque muitas dessas coisas ainda tem nas lojas. Eu encontro ainda CPU da 4ª geração Intel vendendo novo nas lojas, no Marketplace, cara. Então, abram os olhos, tá? Estudem melhor antes de fazer o upgrade e qualquer dúvida fica à disposição aqui nos comentários. Caso você queira encontrar promoções de produtos novos, não apenas novos em relação a usar, mas CPUs que estão sendo lançados agora, nossos grupos de promoções no WhatsApp e Telegram te ajudam sempre. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau. Não se esqueça de conferir na descrição o game World of Tanks e aproveite os benefícios do nosso cupom de desconto Combate agora. Clica lá, dá uma olhada.